Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo, nós vamos falar da relação entre presente simples e presente contínuo. Vamos observar a nossa imagem e as nossas frases. Right now, I'm looking at a picture of Barbara. She's not at home in the picture. She's eating her lunch. A squirrel is sitting on the ground in front of Barbara. A policeman is riding a horse. He rides a horse in the park every day. Então vejam, cada uma das frases indica e mostra uma ação que está acontecendo, ou que é uma situação de rotina. Nesse exato momento, eu estou olhando a imagem da Bárbara, ela não está em casa. Na figura, está almoçando. Um esquilo está sentado em frente a ela, sentado no chão em frente a ela. Um oficial de polícia, um policial, está andando a cavalo. Ele anda a cavalo no parque todo dia. Observem que, quando a gente usa a expressão he rides a horse in the park every day, quando ele anda a cavalo no parque todo dia, a ação está no presente simples. Por quê? Porque nós estamos descrevendo ou um fato ou uma rotina. Como é every day, poderíamos considerar como uma rotina, porque acontece todo dia. Quando a gente vai falar de presente simples, nós precisamos lembrar que nas frases nós teremos o sujeito, o verbo e o complemento. Então, sempre nessa ordem, quando a ação é afirmativa. He rides a horse in the park every day. Ele anda a cavalo no parque todo dia. Vejam que sujeito, verbo, complemento. Com a diferença que quando falamos de terceira pessoa, he, she, it, o verbo vai sofrer algumas alterações. O acréscimo de S ou IS, dependendo qual é o verbo. Mas quando eu uso the ducks are swimming in the pond, os patos estão nadando no lago. A ação aqui indica que está no presente contínuo. Por quê? Porque a ação está acontecendo no momento da fala. E os patos estão nadando. Então eu estou observando os animais no lago e eles estão realizando a ação que eu descrevo. Qual é a estrutura principal? Qual é a ideia principal de presente contínuo? Sempre vamos ter um sujeito, verbo to be como auxiliar, fazendo sempre relação ao sujeito, e o verbo principal com ing. Então, are swimming. Lembrando algumas situações também que nós temos do presente contínuo, que são, se a ação está na negativa, nós vamos adicionar um not depois do verbo to be, correspondente à sua situação. She is not having a picnic. E aí eu tenho is not ou isn't, que tem o mesmo significado, are not ou aren't, que tem o mesmo significado. Caso seja uma pergunta ou uma question, nós vamos fazer a inversão do verbo to be em relação ao sujeito, em relação à pessoa da frase. Então nós vamos ter, no caso aqui, what's Barbara doing? O que ela está fazendo? Vejam que nós colocamos uma information question, né? Então nós temos uma question word, what, o verbo to be e o sujeito. E o verbo principal com ing. She is sitting on a bench eating her lunch. Ela está sentada num banco de praça comendo o almoço dela, ou almoçando. Mas vejam que na frase de cima é uma negativa, uma interrogativa, a inversão do verbo to be, e na frase de baixo, uma afirmativa. Sujeito, verbo to be, verbo principal com ing, que é a nossa regra, é a nossa estrutura. O que nós precisamos sempre lembrar? No presente contínuo, como o verbo to be é auxiliar, ele sempre vai vir acompanhado do seu sujeito. Muda-se o sujeito, não precisa mudar o complemento da frase, que vai ficar idêntico para todos os outros. Nós podemos ter you are eating a sandwich right now, she is eating a sandwich right now, we are eating a sandwich right now, they are eating a sandwich right now. Vejam, mudei sujeito, mudei a estrutura do verbo to be, que acompanha sempre ele, mas o complemento da frase continua mesmo. Se eu digo, você está comendo um sanduíche agora, ou ela está comendo um sanduíche agora, ou nós estamos comendo um sanduíche agora, ou eles estão comendo um sanduíche agora. Vejam que sempre a estrutura permanece a mesma, ok? Students,
Nesse vídeo, nós falamos sobre a variação de presente simples e presente contínuo com alguns exemplos que foram citados. Espero que vocês tenham gostado. Até breve e see ya!